Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia aos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para poder gravar mais um vídeo, para a gente poder continuar nosso estudo da Palavra de Deus, né? Hoje é a lição de número 8, que tem como título Edificado sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, né? Data 24 de maio de 2020. O textuário diz: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. É a principal pedra da esquina, Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe, irmão, se encontra em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, Mateus também capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Versículo 20 do capítulo 2 de Efésios: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, do versículo 24 a 27. Né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, né? E assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Muito bem. Objetivos da nossa aula de hoje: ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. E estamos alicerçados. Guarde bem isso, irmãos. Entenda bem isso. Nós temos uma base, graças a Deus, temos alicerce. A doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. O tópico 1 da nossa aula de hoje são 3 tópicos, irmãos. O tópico 1 diz: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Glórias a Deus. Apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Refletir que somos templo do Espírito Santo, o tópico 3. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Concluindo aqui nossa introdução, irmãos, por meio da reconciliação efetiva na cruz, Cristo formou a igreja, como está em Efésios 2, capítulo 2, né, versículo 13 ao 19. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção, como tem em Efésios 2, 21, a pedra angular, a principal, né, dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, como está em Efésios 2, 22. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Observe, irmãos, que a pedra angular, principal, irmãos, é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Então, observa que Deus sempre faz todas as coisas em conjunto. Deus não é egoísta, Deus não é mesquinho. Sempre fazendo as coisas em conjunto para poder abençoar a tua igreja, o teu povo. O tópico 1 da nossa aula de hoje, um edifício espiritual. Esse tópico tem 4 subtópicos, irmãos. Então, que edifício espiritual é esse? Será que tem algum relacionamento com o templo judeu? Vamos ver isso, irmãos. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Eles achavam que eles eram 100%, irmãos, aqueles que mereciam alguma coisa de Deus. Como está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20, onde Salomão fala alguma coisa ali no dia da inauguração desse templo. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Coisa que a gente viu na aula passada, que Jesus Cristo, através da sua morte, ele reconciliou, né, os gentios e os judeus em um só corpo, formando a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. E qual é esse santuário, irmãos? Qual que seria esse santuário? Subtópico 2, o santuário cristão. Ah, mas só gentil, irmão Claudemir? Não. Tanto gentil como judeus. Nós somos o santuário da morada do Pai, do Altíssimo, através do Espírito Santo de Deus. Então a gente observa que com isso, parece que a ideia de templo, né? A ideia assim do tabernáculo, onde os homens se ufanavam, se vangloriavam de achar que eles só poderiam ser ou ter alguma coisa, esse tal desse exclusivismo, a gente observa que Deus agora procura ajustar a uma outra forma de procurar homens e mulheres que venham a servi-lo.
agora se torna o quê? Um santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Olha só, irmãos, é um edifício. Vamos para pensarmos, vários cristãos espalhados pelo mundo inteiro, em várias localidades, comparado como um edifício onde Deus habita. Olha que coisa linda. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E não pode, mas verdadeiramente não pode mesmo. Parece que os homens querem se engrandecer, se vangloriar em tudo aquilo que eles fazem, achando que o que eles estão fazendo realmente é algo que Deus vai reconhecer que eles são os tais, mas Deus não é assim que Deus está vendo, irmãos. Deus procura o quê? A forma de achar a melhor maneira de que eu e você venhamos a compreender que nós somos um edifício espiritual. É verdade, mas depende do lugar onde estamos, em que Deus habita em nossas vidas, mas através de uma forma que espiritual. E não temos que nos vangloriar, porque agora tem um homem, houve um que morreu, como diz o hino na nossa harpa, que nos proporciona isso, né? Que nos dá a condição a isso, de que ele é a pedra principal e que faz de nós, homens e mulheres, esses templos para a adoração do nosso Deus. Aleluias. E aí, assim sendo, desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o quê? O templo onde o Espírito de Deus habita, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16. Se a gente observar ali, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo está tratando o quê, irmãos? De uma dissensão, de um mundanismo dentro da igreja. Os irmãos estavam achando que porque um gostava de Paulo, outro gostava de Céfalo, outro gostava de Apolo, né? A gente até falou alguma coisa na aula passada, estava o quê, irmão? Causando divisão. Aí Paulo fala, vocês não são templo de Deus, né? Que não são de vós mesmos, mas onde Deus, através do Espírito Santo, habita. Não sabeis vós? Paulo falou isso aí, irmãos, que vocês são o templo do Espírito Santo. Então quer dizer, se nós somos um templo que Deus preparou, que Deus concedeu, por que tem que haver essa questão de divisão, de separação, de... Não, Paulo está dizendo o seguinte, então se vocês são o templo do Espírito Santo, vocês têm que entender que no templo de vocês, que não é de vocês mesmos, habita um ser espiritual. E que para esse ser habitar na sua vida, nós temos que estar em harmonia, em paz uns com os outros. Senão não tem como, irmãos. Então a gente observa que isso é fundamental para nós. Tem que ter essa consciência, esse santuário cristão tem que ter isso em mente. Subtópico 3, irmãos. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria o quê? Uma pedra angular, uma pedra principal, né? Que era traduzido como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Diferente de hoje, irmãos. Diferente de hoje, né? Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações do local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monólito. O que é um monólito? É uma pedra com essas proporções que era usada para esse tipo de construção. Esse monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então essa pedra era colocada ali, irmãos, na base da construção do edifício, para que ela pudesse sustentar todo o edifício e manter ele de forma alinhada. Vamos para observar isso? E o pastor Antônio Gilberto, volta aqui a ressaltar, nós sempre falamos desse homem, né, desse nome também, que eu creio que é uma pessoa, saudosa memória, que para nós é uma referência, né, no ensino, na palavra de Deus. Ele fala que ele foi conhecer alguma dessas construções, irmãos. Ele falou que os irmãos que têm oportunidade e puderem conhecer, irmãos, vão ver que construções de 1000, remontando 1000 antes de Cristo, irmãos. Não é 1000 agora depois de Cristo, não, antes de Cristo, como permanecem intactas, irmãos. Então a gente observa que ele até comenta que há uma diferença entre você construir e você edificar. Aí a aplicação para nós, irmãos. Vamos assim, trazer essa aplicação. E como é que está, irmãos, a questão dessa minha edificação espiritual? Como é que eu estou edificando a minha vida? Ela realmente está edificada em Cristo Jesus ou em coisas humanas? Então a gente observa que na leitura bíblica em classe fala que o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha, que simboliza Cristo. Então o que a gente vem é o que, irmãos? Edificar. Porque quando se fala de edificação, ele até mesmo cita isso. Material de qualidade, mão de obra de qualidade, tudo de qualidade, irmãos. A gente observa que para você conseguir fazer uma coisa com qualidade leva tempo, não é do dia para a noite. Então com isso eu tenho que ter em mente, irmãos, que a minha vida, a minha casa espiritual tem que ser edificada em Cristo Jesus. Então compreenda isso, irmãos. Há uma diferença entre construção e edificação. Porque observa que aquele que construiu a casa na rocha, ele construiu mesmo, ele não edificou. Agora, aquele que construiu na rocha, na areia, ele não construiu, ele não edificou, ele construiu. E o da rocha foi o contrário, ele não construiu, ele edificou a sua casa sobre a rocha, né? E aí a gente observa que aquele que fez sobre a rocha fez de maneira correta,
Foi em Cristo Jesus. Observe que a Bíblia fala da mesma coisa. Um edificou sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia. Não construiu, edificou. Só que detalhe, irmãos, o solo é o detalhe. Entenda isso. O solo é o detalhe. Rocha e areia. Edificação é a mesma. Só que a rocha é uma coisa, a areia é outra. A rocha simboliza Cristo. A areia pode simbolizar o que, irmãos? Pode simbolizar heresias, ensinamentos humanos, que só leva à queda. Então, que vemos o que, irmãos? A quando fazer alguma coisa com relação à construção da nossa vida, vamos edificar e não construir. Porque construir leva o que, irmão? Leva a ideia de coisa fácil, de coisa rápida, de coisa que não tem muito, vamos dizer assim, irmãos, investimento. Agora, com relação à edificação, fala-se de algo que realmente perdura por muito tempo ou até mesmo para a eternidade. Aleluias. Prosseguindo. Subtópico 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular, ou a pedra principal, remonta à profecia messiânica que já estava sendo profetizada no passado, né? Em que a pedra rejeitada tornou-se o quê? A cabeça de esquina, como está no Salmo 118, versículo 22, que fala que essa pedra rejeitada pelos edificadores se tornou a pedra principal da esquina. Ele mesmo afirmou, Jesus Cristo, ser a cabeça da esquina, como está em Marcos, capítulo 12, versículo 10. Que ele falou que a pedra que os homens rejeitaram, essa se tornou a pedra principal, a pedra de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Observe que Atos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro 2 e 7, é o próprio Pedro falando que a pedra que os homens rejeitaram, que os seus edificadores rejeitaram, ela se tornou a pedra principal, Jesus Cristo, que é a igreja. Que na verdade ele é o cabeça, e ele mesmo falou para Pedro, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. É diferente do homem edificar. Cristo falou, eu edificarei. Então, irmão, se Cristo edificou, descanse, fique tranquilo, porque estamos bem alicerçados. Glórias a Deus por isso, irmãos. Não vai ter infiltração, não vai ter problema de desmoronamento, não. Porque foi Cristo quem edificou a sua igreja. Glórias a Deus por isso. Portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. Glórias a Deus por isso. Nenhum vai fazer, não, eu sou o tal, não. É Cristo, ele que edificou pagando com a sua própria vida. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, como está em Mateus capítulo 7, versículo 24. E quando se fala aqui sobre rocha, irmãos, entenda uma coisa. A Bíblia vai falar que aquele que edificou sobre a rocha, o vento bateu, soprou, os vendavais, e ela permaneceu intacta. Aquele que edificou sobre a areia, a Bíblia vai falar que ela caiu. Agora atenta para o detalhe, e foi grande a sua queda. Vamos observar a questão, o que está dando ênfase, o porquê de ser grande? Será que está falando-se a famílias? A igrejas destruídas? Atentemos para isso, irmãos. Porque a Bíblia, nos seus detalhes, assim, é lindo a gente estar observando, porque uma coisa é falar que caiu. Caiu. Mas foi grande a sua queda. Remonta o quê? Que algo além do cair aconteceu. Então, irmãos, fiquemos atentos onde estamos edificando a nossa casa. E detalhe também que você tem que observar aqui, a gente vai ver também que quando se fala de edificar, é quando alguém chega para você, irmãos, e confronta alguma coisa que você está fazendo de errado, principalmente o que? Nossos líderes, nossos pastores, e você não aceita, você pode também estar dizendo que eu estou edificando a minha casa sobre areia. Por mais que esses homens estão falando a doutrina dos apóstolos e dos profetas que testemunharam, eu não quero aceitar. Eu quero fazer o que eu acho que é certo. Cuidado que Provérbios 29:1 diz que aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz aqui, irmão, ó, a sua coluna cervical, ele endurece, ele não se dobra, ele fica ereto. A Bíblia fala que ele vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Então, fiquemos atentos. Ó, atento naquilo que estamos aprendendo, naquilo que estamos procurando, irmãos, edificar na nossa vida. Então, a síntese do tópico 1 diz o seguinte: em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados ao edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Então, se na minha vida, irmãos, que é uma casa espiritual, um edifício espiritual, o alicerce é Cristo, eu posso descansar. Mas descansar no sentido que, irmãos, que eu não serei abalado, mas o que eu não posso é ficar parado. Eu tenho que continuar prosseguindo nesse meu trabalho de edificação. Amém. Tópico 2. O fundamento. Apóstolos e profetas. Esse tópico tem 3 subtópicos. O subtópico 1. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos era usado para enviado ou mensageiro. Diferente do que a gente vê nos dias de hoje. Status, fama, tudo para o seu bel prazer,
totalmente fora daquilo que a Bíblia ensina. O apostolado é centrado o quê? Na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo, como está em Hebreus 3:1 e 1 João 4:14, que João vai falar assim, ó, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Olha que coisa linda. Então, quer dizer, ele foi enviado com a missão. Hoje em dia as pessoas querem o título para receber alguma coisa, não quer ir fazer alguma coisa. Olha que diferença que tem da questão do termo. Então a gente observa que as pessoas fazem, irmãos, uma salada, né, na questão de requerer ou querer esse título de apóstolo. Então, com isso, o apóstolo é centrado na missão de Cristo, né, tal. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usa o termo quando se refere ao quê? Aos 12 escolhidos por Jesus. Escolhido o quê, irmão Claudemir? Para poder ficar em destaque, em ênfase? Não. Escolhidos para levarem a palavra de Deus. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então a gente observa que a questão, quando se fala às vezes, muitas vezes do apóstolo, irmãos, do enviado, do mensageiro, é renúncia. Irmãos, é você estar no lugar onde ninguém sabe onde você está. Onde os holofotes, a mídia não está sabendo que você está ali. E aí, irmão, Deus está vendo, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. A gente observa que hoje os homens mudaram muito a questão desse título, desse termo, e trazem para si glória, fama, e diferente daquilo que Deus espera que nós façamos, que é levar, fazer, sem que ninguém veja. O importante é que Ele está vendo e vai nos recompensar segundo as nossas atitudes, os nossos trabalhos e esforços. Aí no caso, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor, como tem Atos 1, 21 e 22. A gente observa que eles testemunharam com seus olhos, irmãos, e puderam o quê? Falar para as pessoas o que eles viram, o que eles presenciaram e o que eles aprenderam de Cristo. Os apóstolos foi confiar, assim Paulo, né, um pouquinho antes, falar um pouquinho de Paulo também, né, assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Coisa linda. Aquele que era perseguidor se tornou o perseguido da igreja. E ele não fala, eu, apóstolo, né, Paulo, apóstolo, não por vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus, ele que me chamou para isso. Então os apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso que? De instruir a igreja. A gente observa isso que é uma coisa tão importante, porque em Atos capítulo 6 houve ali uma pequena confusão ali, irmãos. Vocês vão observar que as mulheres gregas estavam sendo desprezadas pelos judeus, e os gregos não achou isso interessante. Aí Pedro falou, a Bíblia não fala que Pedro, mas se a gente observar ali, parece que os irmãos reunindo ali os 12, né, que Matias já tinha sido colocado no lugar de Judas, vamos ver que eles concordaram. E aí eu particularmente Claudemir, vejo, parece que Pedro falou assim, ó, não é razoável deixarmos a palavra e servirmos a mesa. Olha só que coisa linda, irmãos. Aí ele fala, então vamos escolher aqui homens importantes, homens cheios do Espírito Santo, homens com sabedoria e tudo mais. Para quê? Para esse importante negócio. Então os irmãos não desprezou a questão de servir as mesas, mas ali instituiu já o quê? O diaconato na igreja. E depois Pedro, eles continuam dizendo assim, nós, né? Os apóstolos falaram, e nós vamos fazer o quê? Permaneceremos, né, em oração e no ministério da palavra. Então vamos perseverar na oração e palavra. Se a gente observar, a primeira vez que, como os irmãos, Pedro fala ali, os apóstolos falaram, mas eu penso comigo que Pedro tomou a palavra, ele fala, não é razoável que a gente deixar a palavra. Depois ele fala assim, ó, e nós perseveraremos na oração e na palavra. Não entenderam? Primeiro palavra, depois oração e palavra. Palavra e oração, oração e palavra. Irmãos, é importantíssimo que essas duas coisas caminham junto. Palavra, oração, oração e palavra. Se quisermos, irmãos, que o nosso ministério, que os nossos talentos, que os dons que o Senhor tem nos concedido venham produzir, irmãos, e crescer e venham ser abundantes, tenham isso em mente. Oração e palavra. Palavra e oração, para que os nossos ministérios sejam abundantes para o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então, ao apóstolo foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso, né, de fazer da maneira como eles viram, como eles aprenderam com Jesus. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então a gente entende que os apóstolos foram comissionados e a mensagem que Cristo passou para eles, ensinou, essa é o fundamento daquilo que eles iriam dar continuidade. É coisa linda, mas é coisa maravilhosa. E para nós é muito bom a gente continuar aprendendo, porque estamos o que, irmãos? Baseados, alicerçados no fundamento daquilo que Cristo deixou para os apóstolos. Não é ideologia humana, mas naquilo que Cristo deixou
naquilo que Cristo ensinou, é o que a gente observa que nós temos aprendido, graças a Deus, no nosso ministério aqui, né, na nossa igreja, né, na nossa denominação, Assembleia de Deus, mas a gente vê que estão baseado o quê? Naquilo que Cristo ensinou, não está em pensamento e ideologia humana, mas no ensinamento do próprio Cristo. Subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa? Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, apóstolos, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, que eles foram chamados, mas o que é? A doutrina que eles ensinavam. Ou seja, as escrituras, a palavra de Deus, que naquele momento eles tinham, que aprenderam do Senhor Jesus Cristo, como está em Atos 2 e 42, que eles falam que eles eram juntos, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. E depois também que 2 Timóteo 3,16 fala que toda a palavra divinamente inspirada. Observa que toda a palavra divinamente inspirada ela é proveitosa para quê? Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, se toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa, então eu entendo que também tem toda a palavra que não é divinamente inspirada. Então eu tenho que ficar atento ao que eu estou comendo, do que eu estou me alimentando, quem são as pessoas que eu gosto de ouvir, quem são as pessoas que eu gosto de aprender, tem compromisso com Deus, tem fundamento bíblico, tem fundamento nos apóstolos. Tá vendo, irmãos? Então a aplicação para nós é ficar atenta com relação a isso. Então com isso a gente aprende que os apóstolos receberam o quê? A doutrina diretamente de Cristo. Assim sendo, a gente observa que não se pode mexer na pedra angular depois de colocado alicerce. Colocou ali, mas foi feito, não se mexe mais. Glórias a Deus por isso que na nossa casa espiritual Cristo foi colocado e não tem mais como mudar esse fundamento. Acerca disso o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Lembra das palavras de Paulo aos irmãos ali na Galácia, aos Gálatas? Ele falou, se vier outra pessoa, ou anjo, né? Ele fala, se vier outro anjo e vos anunciar outro evangelho, além desse que eu falei para vocês aqui, considere ele anátema. O que Paulo está dizendo ali, irmãos? Que tudo que ele falou, que ele ensinou para os irmãos na Galácia, ou naquela região ali, ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo faz, vamos observar 1 Coríntios 11, e a partir do versículo 23 ele fala, porque eu vos ensinei o que eu também aprendi. Não é verdade? Então, quer dizer, aquilo que ele ouviu, o que ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo, foi o que ele ensinou. Essa é a base. Esse é o fundamento. Então ele fala, se vier um anjo aqui pregar outro evangelho, ele seja anátema. Então, irmãos, fiquemos atentos. Se alguém falar para você, receber uma nova revelação, Deus me deu uma nova revelação, que essa passagem, que essa mensagem não é assim, considere como anátema. Vigie, rejeite, porque isso pode ser um ensinamento diabólico, um ensino diabólico, que Deus nos livre, irmão, que Deus nos guarde disso, que a gente venha ter a mente voltada para as coisas de Cristo, que Ele é a pedra principal, a pedra angular do nosso fundamento, do nosso edifício. Tópico 3, irmão, subtópico 3. O testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não dos profetas do Antigo Testamento. Isso é muito importante ter em mente. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, coisa que para muitos estava obscura, ainda não tinha compreensão disso, foi revelado pelo Espírito, o quê? Pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento, como está lá em Efésios 3, do 4 a 6. Assim, os profetas neotestamentários ou profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21, que fala que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas Pedro fala assim, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Vale ressaltar a aplicação para nós, o quão é importante a gente estar orando para que Deus levante e que Deus use os seus profetas nos dias de hoje. O quanto é importante ouvir uma palavra que vem realmente do trono, do coração de Deus para a igreja. Homens que realmente desempenham o ofício, o ministério profético. Não estou falando do dom da profecia. Não vamos confundir, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas eu estou falando da questão do ministério profético, que precisa também ter na igreja. É necessário. Então, com isso, a gente aprende, mas a gente compreende que a gente, que somos o edifício,
espiritual, pedras vivas, e também comportamos o edifício de uma forma geral como igreja, temos que ter a mente, irmãos, que precisamos também de que Deus use, que Deus levante homens e mulheres com esse ministério profético na igreja para poder o quê, irmãos? Para poder alertar, despertar, conscientizar a igreja com relação à obra de Cristo. Síntese do tópico 2, irmãos. A igreja está edificada sobre a pedra angular que é Cristo, que é o próprio Cristo. Glórias a Deus por isso. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Digo de passagem que eles aprenderam com quem, irmãos? Com o próprio Cristo, que é a pedra angular. Glórias a Deus por isso. Tópico de número 3, irmãos. Edificados para a morada de Deus. O subtópico 1. Edifício bem ajustado. Observe, irmãos, que quando se fala de edifício, lembra que eu falei no comecinho aqui? Edificação requer tempo, requer trabalho, requer dedicação. Então tudo isso tem que ter na nossa vida, irmãos. Se a gente quer que nosso edifício cresça de maneira correta, certa, temos que edificar e colocar coisas de qualidade. Observe que se nós quisermos ler a Bíblia em um dia, eu acho que é meio impossível, irmãos. A pessoa falar que leu a Bíblia em um dia. Mas tudo bem. Se alguém, vamos dizer assim, irmãos, leu a Bíblia em um dia, pare para analisar o quanto que essa pessoa vai absorver dessa leitura. Agora pensa uma pessoa assim, não, irmão, quando eu li a Bíblia em um ano. Eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguirmos absorver muito mais do que aquele que leu em um dia. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas para edificação, irmãos, ela requer tempo, requer sacrifício. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Se eu quero, irmãos, realmente que a minha vida venha crescer de maneira, como a Bíblia nos fala, cresçamos em estatura e em conhecimento, tanto como para com Deus, para com os homens, essa estatura tem que ser uniforme e perfeita, eu tenho que dedicar, irmãos. Dedicar o que? Estudar, dedicar a aprender, irmãos, dedicar, investir em livros, investir, irmãos, na minha vida, investir no ministério, aquilo que Deus colocou na minha vida, eu tenho que investir em alguma coisa. E não ficar, às vezes, sentado esperando que caia do céu, que não vai ser assim, irmãos. Então, com isso, eu preciso entender que para que esse edifício seja bem ajustado, indica um processo contínuo. Vale ressaltar aqui novamente, saudoso pastor Antônio Gilberto, que ele fala que isso leva tempo. Por mais que alguém perguntasse para ele, mas pastor, o senhor já é PhD, o senhor é isso, aquilo outro, o senhor estudou aqui, foi nos Estados Unidos. Ele fala, eu estou aprendendo. Então, irmão, se você quer ser feliz, se você quer ser bem-sucedido, continue aprendendo as coisas de Deus. Edificação requer tempo, é um processo contínuo. Não é do dia para a noite, é uma coisa que leva tempo. E aí, esse processo contínuo é isso que vai levar o quê? O desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, tem que ter harmonia, irmãos. Como é que pode eu, Claudemir, não, vamos dizer, irmãos, concordar ou não estar em harmonia com aquilo que o meu irmão em Cristo pensa que está na minha direita? Se eu estou sendo edificado, irmãos, no corpo que é Cristo, eu não posso, irmãos, rejeitar o irmão que está do meu lado porque ele não serve. Muito pelo contrário, irmãos, a obra não depende de Claudemir, depende de Cristo. Foi ele que morreu por nós. Então, se Cristo morreu, irmãos, eu não tenho que estar olhando as imperfeições do meu irmão que está do meu lado. Eu tenho que olhar, irmãos, as coisas boas que ele tem para que a gente possa crescer, irmãos, de forma harmônica e contribuir para que o corpo de Cristo venha a ser edificado de maneira correta, de maneira certa, de maneira harmônica. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, não aos homens. Como está em Romanos 14, 15 e 16, 2 Coríntios 13 e 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o que é o fruto do Espírito. Se nós realmente quisermos fazer diferença, irmãos, os frutos do Espírito têm que ser evidentes na nossa vida, senão estamos perdendo tempo. O desenvolvimento prossegue até alcançar o quê? A medida completa de Cristo. Pois todo crente bem ajustado torna-se o quê? Um templo santo no Senhor. Então todo crente bem ajustado, ele se torna o quê? Um templo santo no Senhor. Contribuindo. Irmãos, é como você pegar o seu templo, o seu corpo, e você agora colocar no outro corpo, que é o corpo da igreja. Esse corpo místico, vamos dizer assim, irmãos, que você não consegue ver. Mas você está o quê? Fazendo parte desse corpo, dessa igreja que vai morar no céu. Então é como se você pegasse o seu corpo natural e transferisse esse natural para o espiritual. Então, se o meu corpo natural está sendo bem edificado, está crescendo uniforme, no corpo de Cristo vai crescer uniforme, bem ajustado. É como se eu olhasse aquilo que Tiago falou lá em 3:11, dizendo o seguinte, não pode, irmãos, na minha vida, Claudemir, sair coisa boa e sair coisa ruim. Não está certo. Tiago fala assim, da mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Ou joga água doce ou joga água salgada.
Não pode uma hora o Claudemir tá bem, outra hora o Claudemir tá mal. Não pode uma hora bem. Não que não, isso, irmãos, não quer dizer que eu não passo por problema. Não é isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu quero dizer o seguinte, que quando eu falar as coisas, eu tenho que falar as coisas para edificação. Que a minha vida, o meu testemunho tem que ser para coisa boa, para coisa correta, para edificação e não trazer contenda e problema para os irmãos. É isso que eu quero dizer para os irmãos. Então, com isso, eu tenho que compreender dessa forma. Desculpa, irmãos. Que a minha vida, ela tem que ser bem ajustada tanto no meu âmbito natural, como no meu âmbito coletivo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, irmãos, Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon no grego, que designa o recinto interior, o quê? O lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, como está em Hebreus 9:7. Vale relembrar os irmãos, já estudamos sobre isso. Esse momento do sumo sacerdote com Deus acontecia somente uma vez no ano. Somente uma vez no ano. Agora imagine eu e você o privilégio que nós temos hoje. Agora, irmão, nesse momento, você pode estar em ligação diretamente com Deus. Mérito seu, Claudemir? Não. Toda vez que eu trabalho meu joelho, eu tenho que lembrar que houve um, como diz o hino da nossa harpa, que morreu. E através do seu sangue, agora eu tenho livre acesso ao trono de Deus. Eu tenho ousadia, como diz o autor dos Hebreus, para que chegar o que? Diante do trono da graça e acharmos graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Então, isso é maravilhoso, isso é glorioso. A gente observa o privilégio que o Senhor tem nos concedido, Deus tem nos concedido, irmãos. E não somente a gente ser a morada do Espírito Santo, mas a gente poder o quê? Manter uma comunhão com Ele. Que é basicamente isso que Deus espera de cada um de nós. Vamos ver um pouquinho mais abaixo. Vamos continuar aqui, irmãos. Todavia, a analogia paulina de Paulo não se refere a uma estrutura material. Paulo não está se referindo ao templo, ao tabernáculo ali, onde o povo construiu e fez tudo mais. Não. Mas Paulo está se referindo o quê? Ao crente que se tornou o quê? O templo santo. Templo santo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, não nos enganemos, irmãos. O céu, a Bíblia não fala que, a Bíblia fala, não, o louvor que a gente canta não entra pecado. Mas a gente observa que no céu também, irmãos, não há lugar, não há espaço para pecado. Então temos que manter a nossa vida num padrão de santidade. Observa que Pedro falou isso, ele escreveu, 1 Pedro 1,15, né? Que se é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. O que foi que Jesus falou com aquela mulher samaritana? João 4:23. Faz-me relembrar lá, voltar um pouquinho no passado, voltar um pouquinho no tempo. Jesus falou assim, a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, Deus está procurando a tais que assim o adorem. Aí Jesus fala assim, ó, Deus é espírito. E importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, é coisa gloriosa. É coisa maravilhosa, irmão, a gente olhar e ver dessa maneira que o Pai procure, que o Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O meu templo, a minha vida, na verdade, a minha vida é o templo do Espírito Santo. E se eu tenho, vamos andar de maneira correta para o Espírito Santo habitar na minha vida, automaticamente Deus também vai estar habitando comigo. Deus vai estar morando nesse templo. E aí, automaticamente, vamos dizer assim, Deus está morando nesse templo porque Ele está procurando fazer isso. Deus está procurando achar um lugar para isso. E aí, subtópico 3, vai se tornar o que? A morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao quê? Ao tabernáculo, depois ao templo. Olha só, irmãos, que coisa linda, uma trajetória. Primeiro Deus tirou o povo de Israel do Egito e montou o tabernáculo. Aí depois vem Salomão, Davi querendo fazer um templo melhor para Deus. Salomão concluiu o templo ali, né, em Israel. Mas agora a gente observa que tudo o que a gente compreende é que tudo isso está indicando o quê? Para uma habitação permanente e de comunhão íntima. E parece que os homens ainda não compreenderam que tabernáculo e templo parece que estava se trazendo um pouquinho de vanglória para si. Aí Deus agora, como já vimos, o crente tornou-se o quê?
um templo do Senhor. Então agora somos nós, cada um de nós. Não é mais um lugar específico, um tabernáculo, uma tenda ou um templo ali. Não, agora somos nós, irmãos. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, como eu falei para os irmãos, João 4:23. Aleluias. Que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É como se esses templos que os homens fizéssemos trazem vanglória, glória para o homem. Irmãos, a glória a quem pertence é a Deus. É Ele que merece a glória, a honra, o louvor e a adoração. Aí, ele, como está em Atos 17:24, aí prosseguindo, ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. Então, ele praticamente reside na minha vida individual, como também no corpo coletivo, ou no coletivo, que é a igreja. Aleluia, glórias a Deus, individual e coletivo. Oh, coisa linda, coisa gloriosa. Então eu tenho que ter paz comigo mesmo e paz com os meus irmãos, porque se Cristo mora na minha vida, automaticamente tenho paz. Se eu tenho paz, então eu também tenho paz com o corpo de Cristo, que é a igreja. Aleluias. Então, com isso, a igreja é formada por gentios e judeus. Vamos dizer assim, uma separação, como está em João 14:23, que diz que aquele que ama a Cristo, Jesus falou, se vocês me amais, então vocês vão guardar minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos, olha só, irmãos, se eu amo a palavra de Deus, se eu amo a Cristo, eu vou guardar a sua palavra. E o Pai vai me amar. Aí Jesus falou assim, e nós viremos, e faremos nele, e fará em você, e fará em mim morada. Nós. Se alguém ama Cristo, o Pai o ama. Aí Jesus falou assim, nós viremos, nós, Pai, Filho, Espírito Santo. Irmãos, que privilégio glorioso, que privilégio maravilhoso, irmãos, sentir, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. Irmãos, é coisa que dinheiro nenhum, irmãos, riqueza nenhuma na face da terra possa conter, irmãos, não tem. É coisa maravilhosa. É um gozo na alma, uma alegria, mas um prazer de realmente sentir a presença de Deus na nossa vida através do Espírito Santo. É coisa maravilhosa. E depois Paulo vai falar aqui, 1 Coríntios 3:16, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, irmãos, com isso, para a gente poder aplicar na nossa vida a morada do Altíssimo, não vamos fazer como os irmãos ali, aquela igreja lá de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Quando João escreveu, falou que Jesus estava batendo, estava lá de fora daquela igreja, no coração de muitos cristãos ali, porque essa palavra é para cristão, não era para crente, não é para gentil ou para pessoas que não conheceram Jesus. Não. Essa palavra aqui era para pessoas gentias e judeus convertidos. Não era para pessoas que não tinham conhecimento da salvação. Falando corretamente. Então, quando Jesus Cristo está ali batendo na porta, fala, não, isso aqui é uma mensagem para a pessoa que não é crente. Não, para o cristão. Não. Isso aqui é uma mensagem para aqueles que eram cristãos. Aqueles que um dia tinham aceitado Jesus Cristo, mas fechou o seu coração. Fechou a porta do seu coração para a entrada de Jesus Cristo. Então a gente observa que ele estava lá de fora batendo. Observa que ele é um Deus, irmãos, cavalheiro. Ele não arrebenta a porta como faz o inimigo. Ele não arrebenta, irmãos, a sua vida como faz o inimigo. Mas ele bate. Ele é um Deus longânimo. Está dando uma chance. E pode ser que nesse momento agora o Espírito Santo pode estar falando com você e comigo. Está batendo na porta do nosso coração para poder entrarmos e comungar conosco. Pode ser que nessa hora o Espírito Santo está falando aí com você e comigo, mais uma vez, para que a gente venha realmente deixar que ele entre em nossos corações e produza em nós, irmãos, realmente vida, que é a vontade do Pai, mas é produzir vida em nossa vida, que a gente venha levar o quê? Essa vida a outras vidas que estão morrendo sem Deus, sem Cristo, irmãos, e sem a salvação. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, nos guarde e nos ajude a continuar, irmãos, entendendo e compreendendo que o Pai realmente deseja habitar em nossas vidas, em nossos corações, porque nós somos o templo do seu Espírito Santo. Conclusão da nossa aula de hoje, irmãos. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Não podemos parar, irmãos. Quando já li a Bíblia 5 vezes, eu vou parar. Não, continue lendo mais. Leia mais 5, leia mais 10, leia mais 20. Continue, irmãos, estudando, lendo, procurando aprender, porque estamos num processo de aperfeiçoamento. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, porque uma vez colocado, não tem mais como voltar
atrás. E glórias a Deus por isso, porque Cristo é o alicerce das nossas vidas. Graças a Deus. Amados, que Deus continue abençoando os irmãos. Espero que esta aula, esse vídeo possa ajudar cada um de nós, irmãos, a continuar no processo desse aprendizado, né? Que Deus possa abençoar os irmãos e que o irmão possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com os amigos, com os irmãos, né? Que a gente venha, vamos dizer, irmãos, procurar aprender, tirar proveito daquilo que Deus tem para cada um de nós nesse ensino de hoje. E que Jesus Cristo nos dê força, nos dê graça, nos dê ânimo para que a gente possa continuar a prosseguir nesse desejo, no desejo aqui de aprender a palavra do Senhor. Se Jesus Cristo não vier, irmãos, nos der vida e saúde, estaremos aqui fazendo mais um vídeo, agora a lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. É a próxima aula. Se os irmãos querem aprender, fique atento aí, fique ligado que vamos estar gravando mais um vídeo depois para a gente estar falando sobre esse assunto. Confesso para os irmãos aqui que estou com saudade dos irmãos e rogo aos irmãos as orações dos irmãos em meu favor, da minha família, e também que a gente possa estar orando pelos outros, pelo nosso pastor presidente, pastor Silvio Donizete Pereira, pelo nosso pastor Valdeci Pereira, que é o pastor da congregação de Vida Nova, e os demais pastores aí, irmãos, na cada congregação, vamos lembrar dos irmãos, estar orando em favor uns dos outros, não somente aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo, para que Deus nos dê graça, nos dê força, nos desperte e nos conscientize para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos estar atento, vigilante, aprendendo a palavra do Senhor, aguardando que em breve Ele voltará para buscar a igreja. Deus abençoe, um bom domingo, abraço a todos, Pai do Senhor.